queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma Lexia Divina. Eu sou a irmã Ana Tereza, eu faço parte da Casa Mãe, aqui em Palmas. E hoje, dia 7 de fevereiro, a Igreja em Portugal celebra a festa das 5 Chagas de Cristo. Talvez você já tenha visto esse símbolo na bandeira de Portugal, as 5 quinas, mas nem todos conhecem profundamente esse significado. Elas fazem memória das 5 chagas de Jesus, essas chagas profundas que nos revelam esse amor total e profundo que Jesus tem por cada um de nós. Justamente esse ano nós celebramos esse tema. Por suas feridas nós fomos curados. E desde a Idade Média, essa devoção ajudou muitos cristãos a contemplarem a humanidade sofredora de Cristo e a compreender que é das suas chagas que nasce a nossa salvação. Em Portugal, essa devoção está ligada à própria origem do país. A tradição narra que antes da Batalha de Ourique, o próprio Cristo crucificado apareceu a Dom Afonso, confirmando a fundação do reino sob o sinal da cruz. Por isso, as 5 chagas atravessam séculos de história e permanecem até hoje na bandeira portuguesa. E é com esse espírito contemplativo que nós queremos entrar na liturgia de hoje. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele lugar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas, e eu te darei. Salomão respondeu: Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, o povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis, durante toda a vida. Palavra do Senhor. Na primeira leitura, encontramos hoje o jovem Salomão diante de Deus. Ele sobe a Gabaon para oferecer um sacrifício durante a noite e o Senhor lhe dirige uma pergunta decisiva. Pede o que desejas e eu te darei. E esta pergunta chega até nós tantas vezes. E se o Senhor hoje nos perguntasse, o que desejas? É uma pergunta profunda. O que desejas? O que nós responderíamos ao Senhor? Quais são os desejos que habitam no nosso coração? São desejos passageiros ou desejos que permanecem?
Santo Agostinho nos ajuda a compreender essa cena. Para ele, Deus não faz essa pergunta porque ignora o que queremos, mas para revelar o que amamos. O pedido revela o centro do coração. Salomão poderia ter pedido muitas coisas, riquezas, vitórias sobre os seus inimigos, segurança, mas ele faz algo profundamente humilde. Ele reconhece a sua própria fragilidade, ele reconhece a sua mocidade, ele reconhece a sua falta ainda de sabedoria para guiar todo o povo que lhe era confiado. Por isso, ele faz esse belo pedido: dá-me um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Salomão não pede algo para o seu sucesso pessoal. Ele pede sabedoria para servir bem o povo que Deus lhe confiou. Santo Agostinho nos diz que aqui está um exemplo de um desejo bem ordenado. Salomão, ele ama a justiça e por isso ele pede a sabedoria. E eu te pergunto hoje, nós, o que amamos? O que nós pediríamos ao Senhor? E isso revelará o desejo profundo do nosso coração. É preciso também ter desejos ordenados para que o Senhor possa realizar toda a graça que Ele quer em nós. E essa atitude agrada profundamente ao Senhor, que depois lhe dá muito mais do que Ele havia pedido. Essa é a lição que o Senhor nos dá hoje. Buscar em primeiro lugar a sua palavra, a sua sabedoria, e tudo mais nos será acrescentado. No Salmo de hoje, Salmo 118, nós vamos escutar: como um jovem poderá ter vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que editou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Esse salmo belíssimo que nos mostra justamente um elogio sobre a palavra de Deus. E ele começa com uma pergunta: como um jovem poderá ter vida pura? Essa é uma pergunta sobre o caminho da vida, sobre como bem viver diante de Deus. E a resposta está também em guardar a palavra no coração. Assim como Salomão pediu a sabedoria ao Senhor, nós também devemos observar a palavra para que possamos ter uma vida reta diante do Senhor. E esse salmo nos diz também que essa palavra ela não deve ser somente escutada, mas ela deve ser meditada, ruminada, rezada. Por isso, nós procuramos e devemos a cada dia meditar a palavra de Deus e deixar que ela faça esse caminho interior em cada um de nós. Por isso, a importância de meditarmos a palavra de Deus e pedirmos a cada instante: ó Senhor, ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade nós andaremos. Que nós possamos verdadeiramente encontrar a nossa riqueza na palavra de Deus. No evangelho de hoje, o evangelho segundo São Marcos, naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. No Evangelho, essa sabedoria que nós meditamos desde a primeira leitura, ela ganha um rosto. É o próprio Jesus.
E Jesus vê a multidão e tem compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E eu queria me deter nessa palavra, compaixão, que é o coração desse texto. No sentido bíblico, ela vem das entranhas, das vísceras. Não é um sentimento superficial, é algo que se move por dentro. Jesus sofre ao ver o povo sem direção, sem alguém que lhes indique o caminho, sem uma sabedoria que lhes indique como deve viver. E nós podemos fazer memória de quando nós também éramos como ovelhas sem pastor e o Senhor nos encontrou. Mas ainda hoje, quantas pessoas andam sozinhas como ovelhas sem pastor? Faltando alguém que lhes oriente o caminho, que lhe mostre esse caminho de salvação. Todos nós, por isso, também somos chamados a ser anunciadores da palavra, anunciadores do seu reino. E Jesus sofre ao ver o homem perdido. Jesus sofre ao ver o homem como essas ovelhas sem pastores. Por isso, o Evangelho vai dizer: Jesus começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas, não é? E essa palavra precede a multiplicação dos pães, para mostrar que Jesus se preocupa com o homem de forma integral, mas antes de tudo, ele quer e deseja a salvação da sua alma. E nós vemos que onde falta o pastor, falta também o discernimento. Onde falta a sabedoria, o povo se dispersa. Não é? Então, peçamos hoje, nessa graça de podermos sermos pessoas, homens e mulheres espirituais que buscam a sabedoria, buscam andar conforme a palavra do Senhor. E que o Senhor continue inspirando o coração de muitos pastores que possam guiar e governar o seu povo, né? Que essa palavra possa verdadeiramente transformar os nossos corações. E que o Senhor nos abençoe.